Você está pronto para uma história misteriosa e intrigante. Algo extraordinário aconteceu depois que o rio Eufrates quase secou completamente. Ninguém sabe o que é ainda. O rio, que um dia foi poderoso, se estende da Turquia ao Iraque e tem sido uma fonte de vida para civilizações há milhares e milhares de anos. Mas agora ele está desaparecendo, deixando para trás uma descoberta perplexa. Rumores e especulações estão se espalhando muito rapidamente, mas uma coisa é certa. Algo apareceu e não é como qualquer coisa que alguém já viu antes. Vamos mergulhar mais fundo nesse fenômeno inexplicável e ver o que surgiu depois que o rio Eufrates está quase desaparecendo. O rio Eufrates é um poderoso curso d'água que se estende por mais de 1.700 milhas e tem sido um símbolo do fim do mundo para muitas pessoas. Na Bíblia cristã, é profetizado que a seca do rio Eufrates será um sinal do apocalipse iminente. Também se acredita que o Jardim do Éden um dia tenha sido localizado entre os rios Tigre e Eufrates. No entanto, a importância do rio vai além dos textos religiosos, pois tem sido um recurso vital para as pessoas da região por séculos, apoiando a agricultura, o transporte e o comércio. Infelizmente, os níveis de água do rio estão diminuindo devido à falta de chuvas, representando uma ameaça para aqueles que dependem dele para sobreviver. Por que o rio Eufrates está secando? O rio Eufrates, uma fonte de vida para milhões de pessoas, está secando lentamente há anos, deixando famílias no Iraque e áreas circundantes desesperadas por água. Esse rio, que um dia foi poderoso, foi afetado por vários fatores, incluindo múltiplas represas, secas, políticas de água e uso inadequado. Embora esses fatores tenham contribuído para o declínio do rio, a falta de chuvas é o principal culpado. De fato, o Iraque está atualmente enfrentando a pior seca de sua história, e os efeitos das mudanças climáticas e do aumento das temperaturas estão piorando as coisas. Esse não é um problema novo. No entanto, o Iraque e os países vizinhos têm enfrentado as consequências de um rio Eufrates em secamento há décadas. Hoje, mais de 7 milhões de pessoas são afetadas pelo declínio do rio, e o impacto na agricultura tem sido devastador. As safras estão falhando e mais de 800 famílias foram forçadas a deixar suas casas nas vilas vizinhas ao rio em busca de água e comida. Mas o Eufrates não é o único rio bíblico na região que sofre. O Tigre, outro grande curso d'água, também está perdendo água e secando. Isso representa um problema para milhões de pessoas que dependem desses rios para sua subsistência. O rio Eufrates está em risco de secar devido às mudanças climáticas. Acredita-se que o rio Eufrates está em perigo de destruição devido ao impacto humano no meio ambiente. O rio mais longo e um dos mais antigos da Ásia Ocidental desempenhou um papel vital na Síria por milhares de anos. No entanto, as mudanças climáticas estão cobrando seu preço no Eufrates, exacerbando a fragilidade e as tensões na guerra civil na Síria. Nos últimos 100 anos, as temperaturas no nordeste da Síria aumentaram 1 grau Celsius e a precipitação média diminuiu em 18 milímetros por mês por século. Como resultado, o Ministério de Recursos Hídricos do Iraque adverte que o rio poderia secar até 2040, uma perspectiva devastadora para milhões de pessoas que dependem dele para água potável, agricultura e pecuária. Historicamente, o Eufrates supriu 85% da demanda agrícola da Síria por água e também tem sido uma fonte de inspiração espiritual, com cerimônias religiosas ao longo de suas margens e qualidades espirituais atribuídas ao rio pelo povo sírio. No entanto, a seca reduziu significativamente a precipitação na bacia hidrográfica do rio, levando a níveis históricos baixos de água no Eufrates. Como resultado, as populações locais estão em risco de doenças e deslocamento, e a situação gerou múltiplas crises, incluindo fome e um surto contínuo de cólera. Desde setembro de 2022, a pergunta permanece: essa situação é reversível? Podemos reverter os efeitos das mudanças climáticas e do impacto humano no meio ambiente antes que seja tarde demais para o Eufrates e as pessoas que dependem dele? A urgência desse problema não pode ser exagerada. Uma ação imediata é necessária para garantir a sobrevivência desse rio vital e das comunidades que dependem dele. A surpreendente descoberta de montanhas douradas debaixo do rio. Uma descoberta impressionante foi feita ao longo do rio Eufrates, onde grandes depósitos de ouro foram encontrados nas montanhas.
Essa descoberta foi possível devido à diminuição da água e também dos níveis do rio causados pela seca, que expuseram as montanhas anteriormente. Descoberta de tesouros escondidos, o ouro, depósitos na região não é novo, mas a quantidade e extensão desses depósitos eram até agora desconhecidos. A descoberta de ouro no rio Eufrates despertou entusiasmo e interesse tanto de investidores locais quanto internacionais. Várias empresas demonstraram interesse em investir nas operações de mineração de ouro da região, o que poderia resultar em significativas oportunidades de emprego para a população local. No entanto, as autoridades locais também têm considerado maneiras de regular e gerenciar as operações de mineração para garantir que beneficie a economia local sem causar danos ambientais. Também foram descobertos alguns sítios arqueológicos no rio Eufrates e rio Tigre na Síria. Iraque e Turquia revelaram muitos sítios arqueológicos ocultos que estiveram submersos por anos. O leito do rio Eufrates presenciou 6 eras históricas, incluindo acádico, assírio, grego, bizantino e islâmico. Segundo o engenheiro e ex-diretor do Departamento de Manutenção do rio Eufrates na Síria, construir barragens no primeiro lugar foi uma decisão injusta, pois submergiu muitos sítios arqueológicos importantes. O governo sírio construiu uma barragem no Eufrates em 1968 sem desviar o rio para o deserto e estabelecer lagos. O lago da barragem foi formado com um comprimento de 100 quilômetros e uma largura de 8 quilômetros e inundou os mais proeminentes e antigos sítios no rio. Apenas alguns artefatos e monumentos foram preservados conforme o nível da água cai, devido à seca global. Muitos cemitérios, incluindo centenas de mosteiros cristãos sírios, foram descobertos. Alguns cemitérios foram encontrados na margem direita do lago na região ocidental, mas a margem esquerda é mais rochosa, tornando difícil a realização de escavações. Em julho, pelo menos 80 sítios históricos surgiram devido à diminuição do nível da água da barragem, no Iraque. No ano passado, as águas recedentes no lago da barragem de Tabqa, no rio Eufrates, na região de Argin, no leste da Turquia, trouxeram à tona o histórico castelo de Hostek, que só pode ser alcançado de barco. Um homem que trabalhou por quase 30 anos no Museu Nacional de Damasco como diretor do arquivo fotográfico e do arquivo documental de antiguidades sírias, disse que o rio está secando cada vez mais rápido. O rio Eufrates e a descoberta de sítios arqueológicos não é algo novo. Sítios semelhantes ressurgiram nos anos 1980, quando o nível da água do lago da barragem diminuiu devido à seca global. Sítios arqueológicos submersos voltaram a aparecer nesses países. Essas descobertas fornecem insights valiosos sobre o desenvolvimento da agricultura na região. Enquanto os níveis de água recuam, estão causando grandes problemas ambientais e sociais na região. Descobrir esses sítios também serve como um lembrete da rica história e patrimônio cultural enterrado há anos. O que aconteceria se ele secasse completamente? Se o rio Eufrates secasse completamente, teria consequências devastadoras para as comunidades e ecossistemas que dependem dele. O rio é uma fonte de água vital para milhões de pessoas na Síria, Iraque e Turquia, que o utilizam para beber, agricultura e fins industriais. Além da sua importância para as populações humanas, o Eufrates também abriga muitas espécies de plantas e animais. Se o rio secasse, teria um impacto catastrófico no ecossistema, levando à extinção de muitas espécies. O Eufrates possui um significado cultural e histórico significativo, sendo o berço da civilização por milhares de anos. O rio tem sido o local de inúmeras cidades antigas. Se secasse, resultaria na perda de um patrimônio cultural insubstituível. Em suma, a secagem do rio Eufrates teria consequências devastadoras e de longo alcance para as comunidades, os ecossistemas e o patrimônio cultural que depende dele. O que você acha do rio Eufrates secando e das descobertas que está acontecendo? Comente abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.